Muito bom dia, hoje é sexta-feira, hoje é dia de Dialogando. Eu queria agradecer muito mais uma vez a sua audiência, a sua presença aqui com a gente. E nessa sexta-feira, assim como tem sido em todos os programas, eu não tenho dúvida do que vai ser falado aqui, que vai ser de muita serventia para a sua família, para a sua casa. E hoje nós temos um tema assim, de uma complexidade muito grande para se falar, porque quando falamos de família, é uma gama de informações muito grande, existem vários segmentos acerca da família, de modelo de família. Então, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a estrutura familiar, né, nos dias que nós vivemos, como a família tem se comportado, o que tem acontecido com a família. E pensando nisso, a gente convidou pessoas que com certeza vão agregar informações, agregar orientações para que possamos ter famílias melhores. Eu queria agradecer aqui a presença do pastor Michel. Obrigado, pastor Michel, um bom dia. Bom dia. Que Deus te abençoe muito, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente. O pastor Haroldo Félix também. Muito obrigado, pastor, por estar aqui com a gente. É um prazer muito grande ter vocês aqui, para com a experiência ministerial de vocês, pelo que vocês têm realizado na casa de vocês, principalmente, e no ministério de vocês estarem vindo aqui no programa compartilhar com a gente aquilo que vocês têm vivido, têm enfrentado, né? Já podemos conversar um pouco, porque dialogamos ali fora. Já começou ali fora o diálogo, não é isso, pastor Michel? É verdade. Então a gente vai começar o seguinte, vocês hoje entendem assim de uma forma bem sucinta. É até um pouco arriscado falar isso, mas qual seria o maior problema da família hoje, no nosso país? Qual é o maior problema da família? Assim, se vocês pudessem pontuar algo assim, que fosse assim mais nocivo à família, o que seria? Com a experiência de vocês, fiquem à vontade, pastor Haroldo ou pastor Michel, se quiser começar. Bom dia, pastor Ricardo. Bom um prazer dia, também grande estar com o irmão aqui e também a todos os telespectadores. Na minha opinião, a família hoje tem sofrido muitos embates por uma questão estrutural. Ela começa pela estrutura, né? A Bíblia ela é bem pontual em alguns temas, né? Mas quando a gente leva para as questões emocionais, a gente vê que uma estrutura, uma construção feita sem uma base sólida, né? Ela tende a ruir, e a gente está usufruindo hoje de uma geração que está ruindo em muitos momentos, em muita situação por conta de uma construção muito falha, muito mal planejada, né? Até porque família hoje a gente vê no Brasil e no mundo inteiro, não há planejamento, né? Planejamento hoje, a estrutura é muito fraca, né? E quando a gente fala de família, a gente fala de princípio de namoro, né? Eu gosto de começar por namoro. Então eu acho que o namoro hoje está muito equivocado. É verdade. Pastor Michel. Inclusive, bom dia a todos que nos assistem, né? O pastor Ricardo, o pastor Haroldo. Além dessa estrutura, eu creio que é a informação. A falta de informação e informações equivocadas, muitas das vezes. Porque nós vemos que a família está se estruturando em cima de informações que são de televisão, de internet, e muitas das vezes aquele conhecimento, aquilo que era agregado dos pais, dos avós, aquele bate-papo, né? O sofá, que era um de frente para o outro, aquela conversa, o pai passando para o filho passando para o pai. Hoje liga-se a televisão e o filho fica ali assistindo. E muitas das vezes a criança, o namoro, aquilo que o pastor Haroldo falou aqui, o relacionamento é induzido por aquilo que é assistido e não pelo que é ensinado dentro de casa. Então, realmente, a estrutura familiar está abalada, mas eu creio também que a informação é algo fundamental para a nossa geração. Tanto dos pais quanto dos antigos, a televisão, nós escolhermos bem aquilo que estamos informando os nossos filhos, os pais, as mães, aqueles que estão ao nosso redor, né? E tantas outras coisas que nós temos visto aí, questão da educação, os filhos vão para a escola e o professor tem que educar os filhos. Sim. Isso daí acabou. Porque, na realidade, as pessoas têm chegado no nosso ministério, na igreja, não sei quanto a vocês, mas eu já tive uma mãe, por exemplo, que falou, olha, aqui na igreja você pode educar o meu filho e corrigir. Eu falei, não, a igreja é igual a escola. Sim. A gente vai trazer conhecimento, ensinamento, mas a educação vem de casa. É um trabalho em equipe. É um trabalho em equipe, as pessoas estão esquecendo disso. E os pais estão deixando, porque nós estamos numa geração da facilidade, né? A facilidade está desestruturando isso daí. E nós temos tudo muito fácil, é televisão, é rádio, solta o filho, vai para lá, vem para cá, é amizade. E realmente, o namoro muitas das vezes começa errado, termina errado. O que a gente tem visto é o seguinte, eu estava lendo um artigo que
A pessoa que foi o autor do artigo falou o seguinte, que a sociedade está doente. Verdade. Vivemos um mundo doente. Doente por quê? Porque a família está doente. Do que é composta a sociedade, se não de famílias? Qual a importância da família na sociedade, pastores? Assim, vocês como formadores de opinião, né, querendo ou não, são mentores espirituais e sem querer forçar a barra de uma forma bem tranquila. Qual a importância da família na sociedade? A gente costuma dizer que é base da sociedade, né? Porque tudo começa na família, né? Agora, o pastor Michel tocou num ponto bem importante. Antigamente se tinha pouca informação, hoje se tem muita informação, né? Antigamente você ia a um encontro para aprender coisas e hoje você vai ao encontro para ensinar coisas, né? Os adolescentes, os jovens estão numa pretensão muito ilógica de tentar ensinar, às vezes, aquilo que antes a gente tentava colocar na base, né? Então, a família deixou de ser o ponto principal de informação. Inclusive, eu gosto até de dizer que a própria igreja deixou de ser a fonte principal do evangelho, né? Antigamente, você ia na expectativa de uma reunião religiosa em que você ia receber algumas informações. Hoje já deixou de ser novidade, né? Ontem eu estava sentado num culto e estava pensando, meu Deus, como vai ser a geração futura em termos de eclesiologia, em termos de reunião pública, né? Porque, como a gente estava conversando aqui ainda nos bastidores, cada um tem o seu momento íntimo, cada um tem sua fonte de informação, as pessoas estão se fechando. Daqui a pouco, né? A coletividade vai parecer desnecessária. A mídia está tornando isso, né, o ser humano muito exclusivista. Então, as informações, por exemplo, que deveriam ser marcadas pelos pais, onde estão os pais? Eles não estão presentes, né? Na verdade, o que as crianças fazem hoje no colégio é perguntar para a professora, tudo legal, isso que você está falando para mim aí, mas eu quero ouvir isso do meu pai e da minha mãe. Onde eles estão mesmo? Verdade. Quem são eles? Né? Essa é uma fonte para mim, sabe, irrevogável, de informação, de formação, inclusive, que não tem consistência porque ela não existe mais. Né? O jovem adolescente ele está aprendendo um com o outro. A gente não está influenciando mais. E isso é algo que tem tomado uma gama, um tamanho muito grande. A questão das famílias ser a célula máter e ter se perdido isso, que o ensinamento vinha de casa, era em casa, a família estava junto. E hoje não. Hoje as pessoas estão fora, no colégio, dialogando, falando, conversando e aprendendo, levando para dentro de casa. Então, essa questão da família ser algo tão importante na sociedade, a gente vê isso na Bíblia. O próprio Jesus, ele escolheu um dia onde iria se formar uma família. Nós estávamos falando ali nos bastidores, a boda de Caná. Ele foi no casamento e ali um dos primeiros milagres que ele fez, não que os outros não fossem tão grandes ou tão especiais, mas ele fez um ali, na formação de uma família, um casal, uma constituição, onde as pessoas estariam vivendo, tendo filhos e ensinando algo que aprenderam com os pais. Isso é uma realidade. A família está se perdendo pela falta de tempo e nós dizemos que isso é um problema. Nós vamos tratar isso mais para frente e é uma realidade. Nós não temos tempo para estar com os filhos, não temos tempo para falar, para ensinar e a realidade é falta isso. Quando um filho olha para o pai e diz assim, o que eu vou fazer? Um pastor me ensinou uma vez, e todos vocês acho que conhecem, pastor Pedro Salvador, ele disse, um pai e uma mãe deixa para o filho 3 coisas. Exemplo, exemplo e exemplo. Eu creio que palavras vão atrair pessoas, mas o exemplo arrasta multidões. E os nossos filhos estão olhando para nós e esperando algo de nós, para que nós venhamos fazer a diferença na questão da informação, do ensinamento, da educação, da ida à igreja, como o pastor falou, a referência da igreja. Os pais não querem ir à igreja, Sim. Os filhos não vão à igreja. Os pais conversam na igreja, os filhos vão conversar na igreja. Se há uma discussão, e só para encerrar aqui, certa vez eu notei que a minha filha de 6 anos hoje, ela estava falando muito alto, e nós mudamos para um apartamento. E eu notei que ela falava alto porque eu e minha esposa falávamos alto em casa, porque nós morávamos numa casa. Quando mudamos para apartamento, nós vimos que o exemplo que nós dávamos de descer a voz, ela começou também a baixar o volume. Logo, isso explica o quê? Que tudo que nós fazemos, nossos filhos estão observando. Eles são mais audiovisual do que nós. Eles veem e fazem. Então, se nós estamos errando em alguma coisa, eles vão errar na geração futura.
Com certeza. Sem dúvida. As pessoas observam muito mais o que fazemos do que o que falamos, né? O nosso exemplo realmente vale muito mais. E vocês tocaram já num assunto aqui muito importante. Hoje é contestado muito a falta de tempo. Hoje a mulher trabalha. Né? O pastor Haroldo mesmo falando das suas filhas, que já estão novas, né? A Bruna, que esses dias terminou o médio, já está trabalhando. A Júlia também já está trabalhando. E é importante esse exemplo. É importante motivar que isso aconteça. Com certeza. Mas a gente também precisa ter o cuidado do seguinte, do tempo de quantidade e tempo de qualidade. Porque às vezes tem muita gente que tem um tempo inteiro dentro de casa com os filhos e às vezes não coloca esse tempo como se fosse um tempo de qualidade, cuidando, educando, porque educar dá trabalho. É verdade. Você parar, você ensinar, você mostrar o caminho. E por causa disso, muitas famílias e casamentos estão em crises, estão entrando em crise por causa do tempo. Dizem que não tem tempo, mas na verdade é a qualidade do tempo que vai dizer o que é um casamento e como vai ser a família. Como administrar o tempo? Como ter um tempo de qualidade? O que seria isso? Eu gosto de falar sobre isso, pastor Ricardo, sobre aproveitar as oportunidades, né? Qual é a oportunidade que eu tenho com os meus filhos? A oportunidade que eu estou indo levá-los no colégio é um tempo que você tem. A oportunidade que eu tenho de estar levando para uma pizzaria, para onde você for, você tem que aproveitar essas oportunidades, porque você está participando da vida deles naquele momento e eles precisam das informações, eles precisam principalmente do amor e da identidade. O que a gente está vivendo hoje, que eu costumo fazer alguns seminários que pontua bastante isso. As crianças hoje elas não sabem quem elas são e onde elas estão indo. Quem eu sou? Quem é que reafirma no meu coração quem eu sou? Não adianta achar que é o pastor, não adianta achar que é o professor, não adianta achar. Quem reafirma no coração de uma criança quem ela é o pai, é a mãe. Né? E ainda que nós temos hoje, por exemplo, um índice muito grande de divórcio, que parte de 60% a 65%, houve uma queda, mas já está retomando de novo esse disparate da separação conjugal. Os pais não estão nem aí para o que vai ocasionar no coração de uma criança. Mandaram uma foto para mim, inclusive está aqui no meu celular, de uma criança toda cortada, ela está se punindo, e quando você ouve o discurso dela, inclusive pela mídia, ela está dizendo assim, vocês podem fazer isso, vocês vão fazer aquilo, e eu não posso, eu não vou, eu não estou participando. Se eu não estou participando, eu chamo a atenção de vocês. E aí eu me corto, eu uso droga, eu me prostituo, qualquer coisa assim. Então, fatalmente, a gente tem famílias hoje que estão sendo pegas de surpresas, né? Mas que, na verdade, as informações se têm, né? A mídia hoje, né? Quantas vezes, há 10 anos atrás, você ouviu uma palestra sobre casais na mídia? Quase que nunca. Hoje você está recheado dessas informações e os casamentos não estão mudando. E os relacionamentos não mudando, os filhos estão pagando um preço muito alto. Né? Constantemente eu trato de casais, estou tratando de 2 casais hoje jovens que estão se separando. E fatalmente eu observo as crianças e as crianças assim, no índice muito grande de autoflagelo ou de violência, porque isso culmina nas relações interpessoais deles no colégio, né? Na rua, brincando com as crianças, inclusive na igreja. Então, quando eu vejo assim, hoje a gente vê um culto ao hedonismo. Quem é que está pagando esse preço? Os filhos, né? Porque a hora que os casais vão se separar, que eles estão com crise, o que eles pensam? Eles falam, inclusive verbalizam, eu tenho direito a ser feliz. Quando essa frase entra no meu gabinete, eu entro em crise, porque se eu tenho direito a ser feliz, o resto que se exploda, né? E os filhos vão se explodir mesmo, e vão se implodir. E isso é um futuro que nós já estamos colhendo. Uma geração violenta, uma geração rebelde, uma geração que não se agrega relacionalmente, elas se flagelam, elas se mutilam, elas agridem, né? E estão construindo novos casamentos. Então eu uso o termo, para ser sucinto, assim, feridos que vão ferir, feridos que ferem, machucados que vão machucar, né? Então hoje eu trato dessas pessoas, na maioria do meu tempo hoje eu gasto com pessoas feridas que estão construindo relacionamentos machucados também. Isso é um segmento na falta de tempo que traz, dentro da crise, 3 crises. Vai trazer o espiritual, o sentimental e o material, né? Porque na realidade a falta de tempo, a pessoa implica em ganhar muito dinheiro para ser feliz, não consegue.
A pessoa implica em buscar Deus para ser feliz e muitas das vezes não consegue. E o sentimental começa a atrapalhar o relacionamento em casa, os filhos começam a notar e tudo isso vai acontecendo. E esse tempo de qualidade, pastores, eu vejo que é algo assim fundamental. Eu conto uma historinha que todo mundo conhece, né? Que é o filho que chega para o pai e fala: quanto que é seu dia de trabalho, pai? E o pai chega: para quê, meu filho? Ele fica insistindo ali. Ele fala: R$100. Ele fala: você me dá R$10. E o pai fala: para que você quer R$10? Começa aquela discussão e o filho, o tempo, está passando tempo. E o filho chega: você me dá? Ele pega e dá os R$10. E o filho volta correndo do quarto com aquele monte de dinheiro amassado, moeda, joga em cima da mesa e fala: pai, você me dá um dia de trabalho? Eu estou pagando, porque eu quero ficar com você. E quantas das vezes a minha filha chega para mim e fala: papai, você vai para a igreja de novo? E ela pega o chinelo e fala: se você for para a igreja, eu vou te bater, porque eu quero que você fique comigo. E nós choramos por isso, porque nós temos os afazeres no trabalho, na igreja, na escola. Estudamos muitas das vezes, não paramos a nossa vida. Mas o que o pastor falou é fundamental. Eu tenho um dia para almoçar com a minha esposa, eu tenho um dia para jantar, eu tenho um dia para estar com a minha filha, porque nós precisamos manter o nosso tempo familiar. Procure um tempo para estar com a família. Aproveite isso. Hoje nós vamos fazer isso. A minha agenda é muito cheia. Não. A todo momento. Sente com a esposa, dialogue, converse, porque isso é fundamental. A maioria das crises dão por falta de diálogo. Verdade. Existe discussão, existe gritaria, existe briga, existe de tudo, mas não tem diálogo. Dizer o que gosta, o que não gosta, o marido chegar e falar: faz assim, faz assado, me ajuda a lavar a louça, não me ajuda. E essa crise parte porque nós ainda não aceitamos. Dizemos que aceitamos, mas é muito difícil, pastor. As mulheres estão conquistando espaço e tudo mais, e a família, os filhos estão notando. E os maridos estão recuando. É preciso haver uma comunhão e um diálogo para estarem juntos no tempo, em um tempo de qualidade. De forma bem sucinta agora, para a gente terminar o programa, já está no finzinho, queria que os pastores dessem uma palavra às famílias que nos ouvem, alguma orientação de forma bem sucinta. Quero dar uma sugestão para você com seu filho, já que nós estamos falando dessa construção. Essa semana eu quero sugerir você para fazer um acampa dentro com seu filho. O que é isso? Você pega um lençol, amarra na beirada da cama, amarra no guarda-roupa, faz um barracão, coloca o colchão no chão e passa um tempo com seu filho. Passa um tempo ali. Sabe por quê? O que vai restar no coração do seu filho é esse tempo que você gasta com ele. Não é seu presente, não é seu dinheiro, não é aquilo que você está imaginando que seja para esse tempo, porque ele quer a sua presença. E quando alguém pergunta para mim assim: você lembra lá atrás do que seu pai fez isso, isso, isso assim com você? Muitas vezes não. Eu quero perguntar para você se você vai continuar repetindo aquilo que seu pai fez com você, que a sua mãe fez com você. Você vai continuar abandonando seu filho. Você tem uma semana abençoada, que Deus te abençoe. Muda essa estratégia, muda a sua história. Amém. Pastor Haroldo falou dos filhos, eu quero falar para os casais, né? Fazer a mesma coisa. Gostaria que o marido e a esposa separassem assim 10 perguntas que ela gostaria de fazer para você e que você gostaria de fazer para ela. E se fizessem essas perguntas: como eu posso te agradar, como eu posso te amar, como eu posso te dar atenção, não vai precisar fazer uma barraca, mas faça aí um jantar, um almoço, prepare o quarto, leve sua esposa para sair, leve seu marido, faça uma comidinha diferente e pergunte para ele: onde eu estou errando? Aonde eu estou acertando? O que eu posso mudar? O que você gosta em mim? Porque os casamentos estão sendo dissolvidos por falta desta conversa. Então, que Deus possa abençoar o seu relacionamento, seu casamento, em nome de Jesus Cristo. Queria agradecer muito a presença de vocês, pastores, pastor Michel, pastor Haroldo, obrigado. Prazer. O prazer com certeza foi nosso. Deus abençoe muito a família de vocês também, ministério, por onde vocês andarem. E você que esteve conosco nessa manhã, muito obrigado, que Deus abençoe a sua família. E é muito propício que eu vou falar agora. Nunca se esqueça que também dentro da família, dialogando, a gente chega lá. Um abraço.